aproveitar essa oportunidade, né, de poder agradecer a Deus. Graças ao Senhor, bom Deus, que eu e minha esposa nós estamos completando 12 anos de casado. Não são 12 dias, nem 12 meses, 12 anos, graças a Deus. Para muitos, né, que disseram que a gente não iria chegar a 1 ano, nós estamos há 12 anos, e Deus assim tem abençoado por demais a minha casa, a minha família. Graças a Deus que o Senhor me deu um casal de filhos abençoado, Rebeca, 6 anos, e tal o Cauãozinho aí com 9 meses, né, para a glória de Deus. Irmãos, eu quero também louvar a Deus, né, por esta oportunidade. Eu fico muito feliz de poder pregar sempre na minha igreja. É uma honra, é um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês algo, né, que Deus ele tem colocado no meu coração. A minha maior dificuldade, eu sempre digo e sempre vou afirmar, a minha maior dificuldade não é montar sermões, tá? Não é tal da homilética, hermenêutica, nada disso. A minha maior dificuldade é saber qual é a palavra que Deus quer direcionar a você que está sentado aqui nesta noite. Então eu tenho a certeza absoluta que a palavra que Deus vai informar a vocês é algo que você precisa ouvir em nome de Jesus, e você sairá daqui abençoados pelo poder que há na palavra de Deus. Você diga amém por isso? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava brincando com o pastor Jonas, eu disse para ele que eu precisaria só de 10 minutos, né? Mas ele não deu a mínima para mim. Mas tudo bem, não tem problema. Eu quero convidar vocês que estão assentados, vai colocar no telão também, texto do livro de Daniel, capítulo 6. Eu fiz uma proposta para o pastor Everaldo, né, antes de começar o culto, mas ele não aceitou minha proposta, como sempre, né? E também fiz ao pastor Marcos. Perguntei, pastor, o senhor já trabalhou hoje? Ele não, então é a sua vez. Mas também ele não aceitou. Ou seja, vocês vão ter que me ouvir, irmãos. Glória a Deus por isso. Daniel capítulo 6. Nós iremos aprender algumas verdades aqui com o texto, com essa narrativa. Uma narrativa bem conhecida por nós, né? Fala sobre Daniel e a cova dos leões. É um texto que é muito falado, muito pregado, e a gente sabe, né, esse texto de frente para trás e de trás para frente, mas eu quero compartilhar com vocês, eu creio que Deus ele vai falar aos seus corações. Daniel capítulo 6, nós iremos meditar no texto, nós iremos citar aqui alguns versículos. Versículo 1: Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes ou sátrapas, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem, né, prestar-lhe conta, e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram esses homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram: Rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes dos reinos, os governadores, os presidentes, os conselheiros, os capitões, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que
todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 10. Então, quando Daniel soube que os escritos foram assinados, ele foi para a sua casa e com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou. E deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Glória a Deus. Amém. Meus amigos, nós estamos diante de um texto bem interessante, uma narrativa que fala sobre Daniel e a cova dos leões. Eu gostaria de compartilhar com vocês um tema, para que a gente pudesse falar nesta noite. E o tema da minha mensagem é sobre desafios de uma vida cristã. Repita comigo: desafios de uma vida cristã. É claro que é óbvio, eu vou citar aqui apenas 3 desafios, mas é óbvio que nós encontraremos inúmeros desafios. Se a gente for percorrer a Bíblia toda, todos os seus livros, nós encontraremos muitos desafios. Mas em relação à narrativa de Daniel, eu encontro aqui 3 desafios no capítulo de número 6. Vamos lá. Primeiro desafio que eu encontro aqui no texto de Daniel, capítulo 6, é o desafio da perseguição. Interessante que no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz assim, olha, de fato, todos os que desejam viver piedosamente, em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, nos orienta, dizendo que todos, sem exceção a ninguém, que querem viver ou que desejam viver piedosamente em Cristo, viverão perseguições. Então, o primeiro desafio que nós encontramos aqui é o desafio da perseguição. Daniel foi perseguido. Se a gente for retratar o texto todo, no primeiro capítulo, a gente vê uma perseguição sobre a vida de Daniel. Daniel foi levado a cativo para a Babilônia e todos ali enfrentaram os desafios. Mas Daniel enfrenta o desafio da perseguição. Meu irmão, eu quero te informar algo da parte de Deus. Você não sofre sozinho. Todos sofrem a mesma coisa que você sofre. Todos passam as mesmas coisas que você passa. Às vezes você questiona, mas poxa Deus, eu tenho vivido tantas coisas, parece que Deus ele virou as costas para mim, parece que Deus não se importa, parece que Deus não me ouve, os teus ouvidos estão fechados para os meus clamores. Não, meu irmão. Todos nós enfrentaremos perseguições, problemas, dificuldades, lutas, porque o próprio Cristo disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você e eu, nós enfrentaremos perseguições, graças a Deus por isso. A árvore que é apedrejada é aquela árvore que dá bons frutos. Não tem como eu querer retirar de uma árvore que não dá bons frutos. Qual vai ser a necessidade do pastor Carlos jogar uma pedra em uma árvore que não tem bons frutos? Nenhuma. Agora, a árvore que dá frutos gostosos, frutos bons, é claro que ela vai ser apedrejada, ela vai ser perseguida. Então, todos nós enfrentaremos perseguições. Mas, pastor, quando isso vai acabar? Só quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. É necessário que eu e você viva esse processo de perseguição. A Bíblia diz que todos os príncipes e os presidentes se levantaram contra Daniel. No versículo 3 até o versículo 8, nós veremos aqui
que esses homens estavam tentando contra a vida de Daniel. Interessante que eles disseram entre eles mesmos: olha, nós não encontraremos sequer algo contra a vida deste homem, a não ser se nós afetarmos a lei do Deus que ele vive. Aí eles levantam um decreto diante do rei Dário, por 30 dias, que todos deveriam apenas adorar a ele, senão o rei Dário. Não poderia adorar outros deuses a não ser ele. Por 30 dias. Por 30 dias eles fizeram isso. Interessante que Dário escreve esse decreto, assina esse decreto, afirma esse decreto com seu sinete, ou seja, ele está ratificando aquilo, ele está carimbando aquilo, né, para que aquilo viesse à tona sobre a vida de todos. Mas ele não sabia que aquilo era algo que eles estavam levantando contra a vida de Daniel. O rei Dário não sabia que aquilo era contra a vida de Daniel, então ele assina o decreto. Tá, vou assinar. Ele pega e assina o decreto que todos deveriam adorar por 30 dias. Não poderia suplicar a outro Deus a não ser a ele. E quando Daniel soube da situação, ele vai para a sua casa, com a janela do seu quarto aberto, ele dobra o joelho e começa a clamar a Deus por 3 vezes ao dia. Com a janela aberta no seu quarto, eles viram essa atitude de Daniel. E por meio dessa atitude, eles pegam Daniel, vai até o rei Dário e joga Daniel na cova dos leões. Só que eles estavam esquecendo que existia um Deus sobre a vida de Daniel. Eles esqueceram que no capítulo 3, quando Nabucodonosor, ele levanta aquela estátua de ouro, que todos deveriam clamar e apenas suplicar aquele Deus, eles esqueceram que existia um Deus sobre a vida de Daniel, que já havia dado livramento a Daniel no capítulo 3, quando Daniel e seus amigos foram lançados na fornalha de fogo. Nabucodonosor faz uma estátua de ouro, e que todos deveriam apenas adorar essa estátua. No capítulo 3. E todos que ouvissem o som da buzina deveria se dobrar diante da estátua e adorar e fazer aquele processo todo de ritual. Porém, Daniel e seus amigos não fizeram conforme o que Nabucodonosor havia pedido. O que acontece? Os seus amigos e Daniel foram lançados na fornalha. Olha a perseguição na vida desses jovens. A perseguição na vida de Daniel. Mesmo perseguidos, mesmo vivendo essa situação toda, Daniel ele não retrocede. Daniel ele não olha para trás. Daniel ele não estaciona, não fica estagnado, ele não para, ele continua, ele avança, ele progride, ele vai em frente rumo a Cristo Jesus sobre a tua vida. Meu irmão, você e eu, nós iremos passar por perseguições, mas o segredo é não parar, não desistir, não retroceder. Ainda que seja difícil demais, ainda que seja bem caótico a situação, mas não pare e não olhe para trás. Permaneça firme na direção que Deus ele colocou você. Não olhe para trás e nem para os lados. Permaneça, ainda que esteja doendo, ainda que esteja te maltratando essa situação, mas permaneça nesse caminho. Não saia deste caminho. Eu entendo uma coisa: o princípio pode ser de dores, mas o final que Deus está reservando para você é um final de vitória. É um final de triunfo, é um final de conquista, é um final de portas abertas. Ainda que agora você não consiga enxergar uma porta diante de você, mas lá na frente, Deus vai te colocar diante dessa porta. Mas para que isso aconteça, eu e você devemos permanecer até o final.
A minha e a sua vitória não está no parar, irmãos. Quando o povo de Israel pensou em parar, em desistir, Moisés fala com Deus. O que Deus orienta Moisés a dizer ao povo? Diga ao povo que marche. A ordem de Deus para nós é continuarmos, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, mas a ordem que Deus quer é que nós prossigamos. Eu vou te dar alguns exemplos só para você ter noção que você não está sozinho nesse barco, que você não é o único que está vivendo perseguições na sua vida. José viveu perseguições ao ponto dos seus irmãos venderem José. Entenda isso, irmãos. Ei, José foi perseguido, Jesus foi perseguido, Paulo foi perseguido, tantas outras pessoas na Bíblia foram perseguidos. Quem dirá eu e você? Isso faz parte do processo do reino espiritual de Deus. Isso faz parte da nossa caminhada, irmãos. Passar por perseguições, levantes dentro de casa, pessoas num trabalho levantando contra a gente, pessoas em outros lugares também levantando contra a gente. Isso faz parte do processo. Isso quer dizer que você está incomodando, que você está fazendo a diferença no meio do povo. Então continua fazendo a diferença. E seria algo assim incomum se você não estivesse incomodando. Agora, está acomodando, te prepare, porque você vai enfrentar perseguições. As pessoas vão se levantar contra você. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito de excelente. Daniel era diferente, irmãos. Daniel não era igual aos outros príncipes, os outros presidentes. Eram mais de 120 homens que o rei Dário havia colocado sobre o teu reino, sátrapas e presidentes. E todos eles se levantaram contra Daniel. Todos. Porque Daniel era o preferido do rei Dário. Porque em Daniel havia um espírito de excelência. Meu irmão, não se entristeça os vossos corações se alguém se levantar contra você. Eu sei que às vezes o que eu vou falar aqui pode ser algo absurdo, mas dá graças a Deus e glória a Deus por isso, porque você está no caminho exato, certo. Você está no caminho que Deus ele te colocou para estar. Agora, quando eu não me incomodo em ninguém, quando eu não faço diferença, tem alguma coisa de errado, irmãos. Então entenda uma coisa, seja um Daniel da vida, não pare, prossiga, vai até o final. Não retroceda por nada nesta vida. Ei, Deus está com você, Ele segura em tuas mãos, Ele está no teu barco, Ele está contigo no caminho. Então não pare, prossiga até o final, ainda que as pessoas estejam te apedrejando, caluniando, falando coisas mentirosas sobre a tua índole. Não te importa por isso. Deus justifica a sua causa, Ele é o teu juiz, irmão. Glória a Deus. Deus, Ele justifica a sua causa. Não queira se justificar, porque quanto mais a gente tenta se justificar, mais as coisas pioram. Quando a gente tenta ajudar algumas coisas, a gente só piora mais. Então fique em paz, acalma o teu coração, tranquilize a tua alma. Deus, Ele é o teu juiz e Ele se justifica por ti. Amém? Deus, Ele se justifica por você. Faça como Daniel. Ainda que você seja lançado na cova, não tem problema. Deus enviará um anjo para fechar a boca dos leões contra a sua vida. E muitos ficarão atônitos e perplexos. Oxe, ele foi jogado na cova dos leões e está intacto, inteiro. Olha a situação que ele viveu, olha só a situação que eles passaram, e eles estão de pé, glorificando, exaltando, alegre, com o coração alegre, sim, porque Deus, Ele deu ordem aos seus anjos para proteger a sua vida, a sua família, meu irmão. É isso que Deus faz por mim e por você.
enquanto nós somos fiéis a Ele. Seja fiel ao Senhor na sua caminhada. Diga para o seu irmão que está do seu lado, seja fiel a Deus. Os desafios, ele vem, meu irmão, para amadurecer a sua vida. Os desafios, ele vem para te amadurecer, para fazer você crente mais fortes. O apóstolo Paulo diz: ei, quando eu estou fraco é aí que sou forte. O apóstolo Paulo recebeu da parte de Deus uma grande revelação, algo inefável que não é cabível ao homem dizer. Deus permite o espinho na carne daquele homem, e por 3 vezes ele pede para que Deus o apartasse, mas Deus não faz aquilo que Paulo pediu a ele. Deus faz de forma diferente, permite que aquilo permaneça na vida de Paulo, mas mesmo assim Deus foi com Paulo, Deus deu força a Paulo, Deus fortaleceu o apóstolo Paulo, Deus fez do apóstolo Paulo um grande homem. Ou seja, o que eu quero dizer para você, permaneça, ainda que seja doendo, permaneça. Deus fará de você grande, Deus fará de você uma mulher guerreira, você vai triunfar, meu irmão. Você não está entendendo, existem coisas grandes para a sua vida lá na frente. Deus vai lhe conceder presentes gigantescos. Ei, Deus vai fazer você chamar os teus amigos para te ajudar a puxar a rede por tantos peixes que vai entrar no teu barco, meu irmão. Desafios. Glória a Deus. Deus está nos preparando. Existem coisas grandes e novas de Deus vindo por aí. Você e eu, nós precisamos acreditar. Existem coisas novas de Deus para você, amém? Amém, meu irmão? O primeiro desafio é o desafio da perseguição. E o segundo desafio, que nós encontramos aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, que nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor, aonde nós somos plantados. Existem crentes bipolar. Sabia disso? Existem crentes que na igreja é uma bênção, fora da igreja é uma tribulação. Existem pessoas que dentro de casa é uma coisa e dentro da igreja é outra coisa. Meu irmão, você e eu, nós precisamos nos manter em padrão. Daniel não era da Babilônia, mas mesmo em Babilônia, aonde não era o seu território, Daniel ele se manteve no padrão. No primeiro capítulo, ofereceram a Daniel comidas e manjares, vinhos. O que Daniel faz no capítulo 1, versículo 8? Daniel propõe em seu coração a não se contaminar. Eu não estou na minha terra, estou em um lugar que Deus me plantou, embora não seja o meu território, mas eu preciso me manter fiel. Não tem como eu ser algo aqui e lá fora eu ser diferente. Meu irmão, com santo não combina com profano. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Está entendendo? Nós precisamos nos manter fiéis em qualquer lugar. O lugar não pode nos fazer, nós que devemos fazer o local. Eu estou longe de casa, eu estou longe do meu pastor, da minha família, ninguém vai ver, ninguém está me olhando. Meu irmão, existe um Deus que vê tudo, que está te contemplando aonde você estiver. Para que eu e você conseguimos enfrentar as dificuldades da vida, nós precisamos nos manter fiéis. Não tem como eu ser algo aqui dentro da igreja e lá fora ser diferente, meu irmão. Ei, Deus me trouxe aqui para te informar isso. Eu e você precisamos nos manter fiéis. Ei, quais têm sido as suas atitudes lá fora
o que você tem feito, as coisas que você tem colocado às tuas mãos, as coisas que você tem colocado os teus olhos, aonde você tem entrado. Será que o lugar que você tem entrado é o lugar que o Espírito Santo tem legalidade para estar com você? Ou será que são lugares aonde o Espírito Santo não entra, aonde o Espírito Santo não pode entrar, aonde o Espírito de Deus não entra? Eu e você, nós não podemos entrar. Será que você tem se mantido fiel a Deus, aonde o Senhor tem te plantado? Faça uma retrospectiva. Olhe para dentro de você, meu irmão. Começa a memorizar. O que você tem feito no seu trabalho? O que você tem feito no seu serviço, na sua faculdade, no convívio com seus amigos? Será que você tem sido fiel? Você sabe por que existem pessoas que ainda não receberam a bênção de Deus? Porque está se contaminando. Existem pessoas que estão colocando a mão onde não deveria colocar. Existem pessoas que estão colocando os pés aonde não deveriam colocar. Existem pessoas falando coisas que não deveriam falar. É por essas razões que pessoas não têm recebido a paz de Deus, aquilo que Deus tem para a vida delas. Você sabe por que existem tantas pessoas? Entram e saem na campanha e continuam a mesma coisa, porque eles não mudam o jeito de viver. Cristianismo é mudança de vida. Eu não posso permanecer do mesmo jeito que eu estava. Tem que haver mudança de vida. Eu não posso me contaminar, eu não posso ser como eu era antes, eu não posso fazer o que eu fazia antes, eu não posso praticar o que eu praticava antes. Meu irmão, entenda uma coisa, nós devemos ser fiéis a Deus. E Daniel nos dá um exemplo claro disso, da sua fidelidade. No capítulo 1, Daniel é fiel ao Senhor. No capítulo 3, quando se levantaram contra Daniel, Nabucodonosor, Daniel se permaneceu fiel a Deus, ele e os seus amigos. E no capítulo 6, a mesma coisa. Tentaram contra Daniel, perseguiram esse jovem, levantaram algo contra a vida dele. Mesmo assim, Daniel, perseguido, maltratado, angustiado, ele permaneceu fiel na presença de Deus. Pergunta o seu irmão que está do seu lado. Você tem mantido fiel? Ô, meu irmão, a coisa é séria. É mais sério do que nós pensamos. É muito mais sério do que nós pensamos. Reino de Deus é algo seríssimo. Eu preciso mostrar para o mundo o padrão da minha vida como servo de Deus. Eu preciso que as pessoas enxerguem em mim Cristo. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e digam assim: olha, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. É muito vergonhoso quando nós encontramos alguém na rua e passa um crente e essa pessoa diz assim: olha, crente caloteiro, sem vergonha, mau caráter. Olha só. Eu sei que para muitos isso não significa nada. Eu sei que para muitos isso não é nada. Mas olha só como as pessoas estão desonrando Deus por causa das suas atitudes, das suas decisões erradas. Mas eu venho amando de Deus aqui te informar algo. Se você permanecer fiel, o Senhor também permanecerá fiel na sua vida. Se você permanecer fiel onde Deus te plantou, você vai ver as coisas mudando na sua vida. Você vai ver as portas se abrindo, família sendo salva, por causa de uma atitude sua. É coisa simples, mas é algo que faz a diferença no reino espiritual. Meu irmão, você não imagina. Nós vivemos em uma guerra espiritual muito grande.
muito grande. E Satanás não está satisfeito de maneira alguma contra você. Ele luta e luta e luta contra a sua vida. E umas atitudes pequenas suas faz muita diferença, meu irmão. Satanás está doido para ver, Júnior, uma atitude errada sua para acabar com o seu casamento. Satanás está doido para ver uma atitude errada sua para acabar com a sua vida, mas permanece fiel na presença de Deus, que Deus vai brindar a tua casa e Deus vai conceder aquilo que lhe apraz, meu irmão. Eu quero profetizar que o Espírito que estava sobre Daniel esteja sobre a tua vida, que eu e você possamos ser Daniéis de Deus, que possamos fazer a diferença neste mundo pecaminoso, que possamos ser diferentes neste mundo espiritual e que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Será que você tem honrado o nome de Deus? É uma noite da gente olhar para dentro de nós e começarmos a colocar algumas coisas no devido lugar que estava fora. Porque eu vou te informar algo, irmãos. Jesus está voltando. É no estalar de dedo, no piscar de olhos. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ah, pastor, já ouço isso há 20, 30 anos. Te aguarde. Ladrão não fala quando vai entrar na sua casa. Fala, pastor Everaldo. Como seria bom, né? O ladrão ligar para o pastor João e falar: meu amigo, vou dar uma visitinha aí, né? Não faz isso. Não faz. E a volta de Cristo vai ser a mesma coisa. Ei, você não vai saber nem o dia nem a hora. Mas a qualquer momento isso pode acontecer na sua casa, na sua família. Ei, te prepare. Coloque a tua vida no altar. Coloque a tua vida na posição. Comece a honrar o Senhor, comece a ser fiel a Deus. A terceira e a última coisa para a gente finalizar. Eu quero pedir o grupo de louvor. Jaque, podemos cantar? Eu não, né? Claro que não. Vocês. E eu vou ser ousado ainda. Corinho de fogo para dar uma animada aí. Brincadeira, fique à vontade. Deixa Deus usar vocês. Pode vir aqui para cima, já estou acabando. A terceira coisa para a gente finalizar, irmãos. A primeira coisa foi a perseguição, o desafio da perseguição. A segundo desafio foi o desafio de se manter com seus padrões, de manter fiéis aonde Deus nos plantou. E a terceira coisa para a gente finalizar aqui, que nós devemos ter uma vida em santidade a Deus. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade. Viver uma vida plena, separada diante de Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia! Viver uma vida santa, meu irmão, é honrar a Deus. Seja santo como teu Deus é santo. Ei, nós devemos ser santos. Ser santo é ser separado. Comece a rever algumas coisas na sua vida. Eu já disse aqui algumas vezes, e eu vou repetir aqui, o Rafael até brinca comigo, que o meu ciclo de amizade é bem pequeno. Eu só tenho 2, 3 amigos, de fato, pessoas que convivem comigo. Não é porque eu sou pior e nem tanto melhor do que ninguém. Claro que não. É porque hoje está tão difícil você ter amigos. Às vezes você bota uma confiança em alguém, essa pessoa te decepciona. Às vezes você acha que esse é o seu amigo, aquele que você nota dentro de casa, aquele que você abre as portas da sua casa, coloca sentado à mesa e dá o melhor para ele comer, entende? E do nada essa pessoa vira as costas contra você e fala coisas absurdas contra a sua vida. Então ter amigo hoje é muito difícil. Ter amigos
que aceita os seus padrões, que vive o que você vive. É por isso que hoje eu sempre, todas as minhas orações eu peço para que Deus venha colocar pessoas que vivam o mesmo propósito que eu. Porque não adianta, pastor Jorge, você ter pessoas que vivem um propósito diferente do seu lado. Pessoas vão puxar para o lado direito e você vai puxar para o lado esquerdo. Pessoas vão te atrapalhar nesse propósito. Então meu ciclo de amizade é desse tamanho. Rafael está quase saindo dele, mas tudo bem. Bem pequeno. Mas eu louvo a Deus, irmão. Você sabe por quê? Porque eu tenho vivido os propósitos de Deus. E as pessoas que Deus tem colocado do meu lado também têm vivido a mesma coisa. Eu peço que Deus também envie pessoas que vivam o mesmo propósito que você. Pessoas que ajudam a te somar. Pessoas que seguram na tua mão e digam assim para você: vamos que eu estou contigo no que der a vier. Está entendendo? É isso que Deus vai fazer nos ciclos de amizade sua a partir de hoje. Não te preocupa se o Senhor arrancar aquela pessoa que você achava que era, mas não é. Deus vai tirar do seu lado. Deus vai arrancar do seu caminho. E essa pessoa nunca mais vai atrapalhar os propósitos de Deus na sua vida. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas Deus permitiu dizer isso. Deus vai arrancar pessoas do seu lado. Deus vai tirar essas pessoas que estão no seu lado. Vai ter um momento que você vai olhar para o lado e vai olhar para o outro e vai ver ninguém do seu lado. É Deus que está permitindo, é Deus que está permitindo, e Ele colocará do teu lado pessoas que vivam mesmo propósito. Aleluia! Deus está me dizendo aqui, irmãos, que Ele vai arrancar pessoas que estão do seu lado. Essas pessoas têm te feito mal. E você ainda não acordou para a vida. A tua vida está travada, sabe por quê? Existem pessoas no seu caminho que era para ter saído há muito tempo. E você ainda não permitiu que saísse. Está entendendo isso? Deus já permitiu ocasiões acontecer para você acordar, abrir os seus olhos, e você ainda não caiu em si. Hoje Deus está arrancando. Se for necessário, vai arrancar Deus, mas Deus vai tirar do seu caminho para te abençoar. É isso que estava travado. Deus já quis travar esta noite. Deus está rompendo, e você vai começar a viver o novo de Deus na sua vida. Aleluia!
falar com Deus nessa noite. Eu profetizo que você vai receber da parte de Deus o que Daniel recebeu. Todos que se levantaram contra Daniel por intermédio do estatuto, lá na frente, quando Daniel foi recebido pelo rei, depois que Deus havia dado a ele um grande livramento, todos foram lançados na cova dos leões. Todos que se levantaram contra Daniel foram lançados na cova dos leões, eles e as suas famílias, e todos foram mortos. Eu não vou dizer aqui que Deus vai matar, mas Deus vai tirar, Deus vai arrancar com grandes mãos poderosas sobre a tua vida. E todos que se levantaram contra você, todos que se levantaram contra você, vão ver a boa mão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus permitirá essas pessoas ver a grande mão dele sobre a tua casa. Aqueles que tentaram contra você, aqueles que te caluniaram, aqueles que levantaram contra a tua vida, vão ver a boa mão de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. E o nome de Deus vai ser glorificado. E o nome de Deus vai ser glorificado. Eu profetizo que o nome de Deus vai vir sobre vocês. Eu profetizo que as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre a tua vida. Em